nome de Jesus. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 17, dos versos 1 a 8, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Vamos repetir todos essa última frase? Ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Assim como está no versículo dessa tradução, a ninguém mais viram, unicamente a Jesus. Será que nós vamos sair daqui nessa manhã declarando: eu não vi ninguém mais a não ser Jesus? Irmãos, essa deve ser a aspiração do nosso coração a cada dia. A ninguém mais verei a não ser o Senhor Jesus. E aqui o texto diz que o Senhor, 6 dias depois, ele foi para um monte muito alto. E é muito interessante que nos 3 anos em que Jesus passou, no seu ministério terreno, ministrando o evangelho de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ele sempre andava com os seus 12 discípulos. Claro que uma grande multidão sempre seguia Jesus. Ele não tinha só 12 discípulos, porque certa vez Jesus enviou 70 discípulos, não é? Mas os 12 eram os mais próximos. Mas quando Jesus ele ia para algum lugar, para algum momento em que a sua glória ia ser manifesta, quando algo de muito importante ia acontecer, Jesus costumava levar 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Quando nós lemos a primeira pesca maravilhosa, nós lemos em evidência Pedro, Tiago e João, não é? Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, quem Jesus leva com ele? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quando Jesus estava ali em agonia, em sofrimento, não é? Em intercessão, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. E agora, nesse momento tão especial, em que Jesus ele seria ali unicamente Deus, não é? Seria a única vez nos 3 anos de ministério que Jesus ia ali se manifestar como 100% divino, nada de humano. Ele leva Pedro, Tiago e João. E aqui o texto fala no verso 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo, não é, a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. 6 dias depois do quê? E aí nós, quando lemos o relato de Lucas, desse mesmo episódio, nós vamos ver que 6 dias atrás, Jesus estava com os discípulos lá numa das nascentes do Rio Jordão, em Bânias, em Cesareia de Filipe. E lá Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: alguns dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus olha para eles e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, revelado pelo Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Jesus ele faz a maior declaração sobre a igreja e ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali Jesus sai, não é? E vai com os discípulos 6 dias depois para esse monte e tudo indica, irmãos, que era de noite. Porque lá em Lucas 9:32 diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E depois o texto diz que desceram no dia seguinte.
E o interessante foi o monte que Jesus escolheu para se transfigurar diante daqueles 3 discípulos, chamado Monte Tabor. Olha, quem está aí na escola dominical fazendo a prova, aquela prova, né? Quem sabe numa prova eu vou perguntar qual foi o monte que Jesus usou para ser transfigurado diante dos discípulos. O Monte Tabor. O Monte Tabor foi um monte muito importante. E quando nós vamos a Israel, estamos diante do Vale de Jezreel, onde tem o Vale do Megido, né, onde vai acontecer o Armagedon. Nós olhamos de frente e tem o Monte Tabor. Na Bíblia, nós lemos sobre o Monte Tabor quando Débora, a juíza Débora, ela fala com Baraque para levar as tropas, né, o exército de Israel, para o Monte Tabor, para que eles pudessem vencer o terrível Sísera, né? Então, o Monte Tabor também é conhecido como o Monte de Débora, onde o Senhor deu vitória, não é, a Baraque e a Débora e a Israel. Então, Jesus escolheu o Monte Tabor para estar ali com os seus discípulos, mais ou menos, irmãos, 1.200 anos depois que Débora também esteve ali com o exército de Israel. E o versículo 2 diz assim: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que é transfigurar? Transfigurar é mudar de aparência. Jesus se transfigurou, Jesus ele mudou de aspecto. E nós podemos ver 2 quadros assim de Jesus nos evangelhos sobre a sua glorificação e a sua humilhação. No Monte Tabor nós vemos a sua transfiguração, quando ele foi exaltado, quando a sua majestade foi vista, e a sua desfiguração na cruz do Calvário, quando o Messias estava em sofrimento. Então, na transfiguração, nós vemos a glória do Senhor, não é? Quando o seu rosto brilhou como o sol, suas vestes eram brancas, não é? Ele tinha ali a aparência de anjo, mas na cruz do Calvário nós vemos o quê? A desfiguração do Messias, quando ele tinha ali uma face que era como raiz de terra seca, sem parecer, sem formosura, completamente humano, porque Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Na cruz do Calvário era ali o Deus, o Filho do homem mesmo, o Deus que se encarnou, despido de toda a sua glória, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, na sua fronte, e com uma veste salpicada de sangue. Então, ali estava Jesus em grande sofrimento. Então, nós vemos 2 retratos de Jesus: a transfiguração e a desfiguração. Então, na cruz do Calvário ele foi humilhado. Lá na transfiguração ele foi exaltado. E é muito interessante isso, não é? Porque na morte a palavra do Senhor diz que ele desceu aos mais profundos infernos e na sua ressurreição ele subiu aos mais altos céus. Paulo fala isso, não é? Que ele desceu nas partes mais baixas, mas ele subiu e levou cativo o cativeiro para dar dons aos homens. Glória a Deus por isso. Então, Jesus ele foi exaltado ali na transfiguração. Foi a hora que ele foi totalmente divino e recebeu a majestade ali do Senhor perante os seus discípulos. E no versículo 3 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem eram Moisés e Elias? Por que apareceram Moisés e Elias? E eles não estavam conversando nos ares. Eles estavam conversando naturalmente ali. Jesus, Moisés e Elias. Moisés era o representante da lei. Os judeus quase que idolatravam Moisés. Quando Jesus se manifestou, eles disseram: nós não queremos você. Nós temos Moisés, nós temos a lei. E Elias era o representante dos profetas. Então estava ali agora diante deles, não é? Era como se Deus estivesse passando um filme da história de Israel diante de Pedro, Tiago e João.
Tudo aquilo que Israel viveu era como se Deus estivesse agora mostrando, através daquela visão que eles tiveram, de Jesus conversando com Elias e com Moisés. E é interessante, irmãos, que Moisés tirou o povo do Egito desejoso de levar o povo para a terra prometida, para aquela terra onde ele estava agora, não é? Quase 2000 anos depois que o povo entrou na terra prometida. Moisés não pôde entrar porque ele bateu na rocha com raiva. E Deus não deixou ele entrar. Ele ficou no Monte Nebo e olhou a terra prometida de longe, mas não entrou. Mas agora, 2000 anos depois, estava lá Moisés com Jesus a conversar com ele e com Elias. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, na escola dominical, nós ouvimos que esse Jesus aqui, ele é o grande eu sou. Então, o Moisés que viu há 2000 anos atrás, não é? Ele viu a sarça ardendo lá no Monte Horebe e ele ouviu a voz do grande eu sou. Ele agora estava diante do grande eu sou conversando. E o que eles estavam conversando? O que eles estavam falando? O texto de Mateus não diz o que eles estavam falando, mas Lucas diz aqui no versículo 9, 30 e 31, diz assim: e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Conversando, irmãos. Jesus ali, sua face a brilhar como a de um anjo, suas vestes resplandecendo como o sol. Deus ali, Deus manifestado. E Elias e Moisés na maior conversa. E eles estavam a conversar sobre o que iria acontecer tempos depois em Jerusalém. A morte de Jesus. E sabe o que eu fico imaginando? Eu tenho liberdade para imaginar. Eu não tenho liberdade para inventar. Mas eu tenho liberdade para imaginar coisas dentro do texto. E eu fico imaginando o que eles estavam a falar. Jesus ali com ele, e os discípulos lá, né, morrendo de sono, dormindo, porque eles estavam com sono, dormindo. Aquela visão maravilhosa e eles lá. Aí eu fico a imaginar Jesus dizendo assim: pois é, daqui uns dias eu vou para Jerusalém e vai se cumprir o que a palavra disse sobre mim. E Moisés deve ter dito assim: pois é, Jesus, eu que profetizei sobre a tua vinda. Eu disse que o Senhor enviaria um profeta como eu e o povo ouviria. Olha, fui eu que bati na rocha. Oh, Senhor, me perdoa porque eu bati na rocha quando não podia ter batido. Me perdoa porque eu te feri com ira. Sim, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que aquela rocha era quem? Era Cristo, era o simbolismo de Cristo que seguia o povo no deserto. E da primeira vez que o povo teve sede, Deus disse: Moisés, bate na rocha. E vai sair água. E Moisés obedeceu e bateu na rocha e saiu água. Mas anos depois, quando já estavam prestes a entrar em Canaã, o povo teve sede de novo. E Deus então vai falar: Moisés, agora fala a rocha. Agora não bata, agora fala. Mas o povo estava tão murmurando tanto que Moisés, irmãos, não suportou. A sua irmã mais velha tinha acabado de falecer. Ele estava vivendo um luto, já tinha 120 anos, e agora ele estava irado, e bateu na rocha com raiva. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Mas só porque ele bateu na rocha, na primeira vez ele não bateu? Sim. Se aquela rocha era a representação de Jesus, ali estava representando que na primeira vinda do Senhor ele seria ferido. Mas ele não vai ser ferido de novo quando ele voltar, então não podia ser ferido. Jesus vai voltar agora vencendo para vencer. Jesus agora vai vir num cavalo branco para julgar as nações, para estabelecer o seu reino sobre a terra. Então Moisés não podia ter desonrado o Senhor daquela forma.
Então eu fico a imaginar a conversa. Mas eu também lá no Monte Nebo, eu levantei a serpente de metal. Porque as pessoas estavam sendo picadas pelas serpentes ardentes no deserto. E o Senhor mandou eu fazer uma serpente de metal. E as pessoas que fossem picadas pelas serpentes ardentes deveriam olhar para aquela serpente hasteada no deserto e elas ficariam curadas. Aquela serpente era a representação do Messias. E Jesus está dizendo, pois é, Moisés, eu até falei sobre isso outro dia. Eu falei, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. E quando o Filho do Homem for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Aí entra o Elias. Mas eu também. Olha, a minha vida foi a representação do Messias. Porque eu vim como um preparador do caminho para o profeta que veio depois de mim. Eu preparei o caminho para Eliseu. E olha, Jesus, que interessante, que o nome Eliseu também é a mesma palavra Yeshua. E Yoshua, que significa o Senhor é salvação. Então eu vim na frente, preparando o caminho, fiz milagres como João Batista fez. E depois, quando eu saí de cena, o Eliseu se manifestou. E o Eliseu fez o dobro de milagres que eu fiz. Foi muito mais além que eu. Olha, pois é, Elias. Não é que João Batista me batizou lá no Jordão? E aí a voz do Pai veio, falou que eu sou o filho amado. E ali João Batista passou o sacerdócio para mim. E aí o Elias, pois é, Jesus. Também fiz a mesma coisa com Eliseu. Quando eu estava saindo de cena, igual João Batista, eu joguei a minha capa e o Eliseu pegou, e aí ele começou o seu ministério. Aí eu fico imaginando a conversa deles, que tinha tudo a ver com as profecias, com aquilo que eles viveram, não é? Então ali estava o Senhor conversando com Moisés e com Elias. E o verso 4 diz assim, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos repetir essa frase, irmãos? Bom é estarmos aqui. Vamos falar mais uma vez? Bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. É mesmo Pedro que nós conhecemos, não é, irmãos? Senhor, é bom estar aqui. Eu vou fazer 3 tendas. A gente fica aqui, morando aqui. Eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Aí, de repente, no verso 5 diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, ou a ele escutai. A mesma voz, a mesma pessoa, a mesma palavra que veio sobre Jesus no dia do seu batismo. Agora vem ali diante de Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado e eu tenho tido nele grande prazer. Mas agora o Senhor lhe traz outra palavra, junto com essa. A ele dai ouvidos, a ele escutai. Agora vocês têm de dar ouvidos ao meu filho. Agora vocês têm de dar ouvido não mais à lei, não mais aos profetas, mas ao meu filho. E o verso 6 diz assim, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Irmãos, eles caíram sobre os seus rostos, quando a nuvem os envolveu. Eles estavam aterrorizados, eles estavam cheios de medo, como Moisés ficou quando estava lá no Monte Sinai. E a glória de Deus veio naquela fumaça, naquela nuvem espessa. Moisés disse, eu estou trêmulo de medo, eu estou aterrorizado. Porque tinha aquela nuvem escura, espessa, mas ao mesmo tempo vinha relâmpagos e trovões e o som de chofar. E ali estava o Senhor falando com ele. Os discípulos agora estavam numa posição muito parecida com a de Moisés. A diferença é que Moisés não viu a Deus, só ouviu. Mas os discípulos aqui, eles viram a Jesus. Porque o próprio Deus estava ali encarnado. Então, eles viram a Deus. Moisés não, Moisés só ouviu a voz.
Então eles caíram ali sobre os seus rostos e eles temeram muito. O que é que eles temeram? Por que que eles ficaram aterrorizados? Eles estavam com medo de quê? Se eles estavam com Jesus, se eles estavam ouvindo a voz do Pai, eles estavam com medo de quê? Irmãos, eles estavam com medo de morrerem. Eles achavam que eles iam morrer. Por quê? Porque Deus falou com Moisés: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Quem ver a minha face vai morrer, não tem como. Por isso que João, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, irmãos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Isso era literal. Quem ver a minha face vai morrer. O homem não pode ver a minha face e continuar vivo. Moisés não viu a face de Deus. Deus falou com ele face a face. Mas quando ele pediu para ver o Senhor disse: vai passar as minhas costas sobre ti. Mas ele não viu a face de Deus. Então quem andava no jardim com Adão? Estava a fazer essa pergunta? Não? Quem andava no jardim com Adão? Não era o Deus Pai. Porque esse ninguém nunca viu. E quando a Bíblia fala que ninguém nunca viu, é porque ninguém nunca viu. Então você imagina Adão caminhando. Diga comigo assim: Adão foi o primeiro Adão. Adão é homem, né? O significado do nome Adão é homem. Então era o primeiro Adão andando no jardim. E quem vinha na viração do dia conversar com ele? Era o segundo Adão. Era Jesus que vinha ali, manifestado, caminhando no jardim do Éden. Né? Eles se relacionavam. Era ali, como disse João, né? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, ninguém nunca viu a Deus, a não ser por meio de Jesus. Nós só podemos ver ao Pai por meio de Jesus, porque ninguém suportaria ver a face do Pai. Por isso Jesus se manifestou, para que Ele pudesse revelar o Pai a nós. Esses homens, quando eles viram um pouquinho da glória de Deus, eles caíram. Moisés, trêmulo lá no Sinai, caiu. Aquele sacerdote, quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus era tão forte ali que a nuvem encheu aquela casa e eles não podiam nem entrar e nem ficar de pé. Eles caíram na presença de Deus. Daniel, quando teve a revelação e o Senhor falou com ele, ele não teve forças nas suas pernas, ele disse que ele caiu. Saulo, no caminho para Damasco, ele viu a luz do Senhor que brilhou, a voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz que quando ele viu aquela luz, ele caiu. João, na ilha de Pátimos, quando o Senhor falou com ele, a glória de Deus era tão real e tão forte, que ele disse que ele também caiu diante da glória de Deus. E agora estão aqui Pedro, Tiago e João, atemorizados, aterrorizados diante da glória do Senhor, também caídos. E aí o verso 7 diz assim: aproximando-se Jesus deles, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não temais. Que palavra abençoada, irmãos. Levantai-vos e não temais. O que Jesus estava a falar com eles? Não tenham medo, vocês não vão morrer. Vocês estão vendo a glória de Deus através de mim. Levantem-se. Tenham forças. Tenham ânimo. Vocês não vão morrer. Por quê? Porque eu me manifestei para revelar o Pai a vocês. Então, irmãos, nós só conseguimos ver o Pai através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem expressa da divindade. E ali naquele monte onde Jesus se transfigurou e ali ele apareceu como divino, ali ele estava se revelando
não é, para os seus discípulos e dizendo: eu estou manifestando para vocês o Pai. Eu estou manifestando para vocês a divindade. E vocês não vão morrer. Então, nós só conseguimos nos relacionar com Ele através do Senhor Jesus. E Paulo fala, segundo aos Coríntios 4:6, assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós só conseguimos ver a Deus olhando para Jesus. Nós só conseguimos ter a iluminação do conhecimento da glória de Deus quando nós olhamos para a face de Jesus. E aqueles discípulos tiveram esse temor. Caíram sobre os seus rostos, prostrados diante do Senhor, porque eles estavam vendo a Deus na face de Jesus. Deus se manifestou, irmãos, de tantas formas. De tantas formas Deus se manifestou. Mas a forma mais completa e mais plena de Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E o verso 8 diz assim: então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Eu amo essa expressão. A ninguém mais viram, senão Jesus. O que eles precisavam ver mais? Quem eles precisavam ver mais? Agora eles olham, já não tem Elias mais, já não tem Moisés mais. Agora eles olham, só tem Jesus. E agora Jesus já está ali de forma natural. Só Jesus. Aí ouvem a voz que disse: ouçam ele, esse é o meu filho, vocês devem ouvi-lo a ele. O que o Pai queria ensinar para eles e para nós é que agora, eles deveriam entender que Cristo é o fim da lei e dos profetas. Paulo diz: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Então, Cristo é o fim da lei, ou seja, a finalidade. Cristo é o fim dos profetas. Eu amo o que disse lá o autor de Hebreus capítulo 1:1. Antigamente, havendo Deus, não é, falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pelo Filho. Deus agora trouxe o seu Filho. Ele é a manifestação de todas as promessas, de todos os símbolos do Antigo Testamento. Agora veio o Senhor. E eles precisavam entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós não temos de ter outros mediadores e outros senhores. Nós devemos olhar somente a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Então o Senhor levou esses 3 discípulos para lhes dar essa experiência. Jesus havia se manifestado. 400 anos de silêncio, Deus manda o mensageiro dele, o que abriu, preparou o caminho, João Batista. E agora João Batista se manifesta, começa a pregar sobre ele, ele virá. Aquele que tem a pá, ele virá. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele virá, não tardará. Enquanto João Batista pregava, ele aparece no Jordão. E João olha para ele e diz: olha, ele de quem eu tenho falado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se manifestou, irmãos. Então Deus ali no Jordão disse: esse é o meu filho amado e eu tenho tido nele grande prazer. O que o Senhor estava dizendo, tanto no Jordão quanto no Monte da Transfiguração: o meu filho hoje é a realidade. Tudo que veio antes dele era símbolo, era ponte, era aio, era tipo, não é? Era assombro, simbolismo, era aquilo que se esperava. Porque Paulo fala que até a lei serviu como um condutor para nos conduzir a Cristo. Sabe o que é um condutor? É uma ponte,
um mediador. A lei serviu como mediador entre nós e Deus por causa do pecado. Os sacrifícios dos cordeiros, dos animais, eram pontes entre nós e Deus. Tudo sombra. Mas depois viria a realidade. Então, Jesus se manifestou para ser a realidade de tudo aquilo que veio como ponte. Agora não precisamos mais de nenhuma ponte, de nenhum mediador. Só devemos olhar para Jesus. A ninguém mais viram, a não ser Jesus. Aleluia! O irmão Elson leu aqui 2 textos tremendos. João, ele viu a glória do Senhor. Ele disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ah, irmãos, e Pedro? Pedro, ele declarou assim, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E há 505 anos atrás aparece Martinho Lutero. Martinho Lutero foi profetizado 100 anos antes dele nascer. Quando você visita a cidade de Praga, na República Tcheca, no centro da cidade tem uma estátua em homenagem a John Hus, que foi um tcheco crente cheio do Espírito Santo, também um religioso, que se levantou contra aquilo que ele via de errado, não é? Na igreja romana, e eles o mataram. Ele foi incendiado numa fogueira. E quando ele estava a morrer, ele profetizou. Porque Hus em tcheco é ganso. E ele profetizou e disse, hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um tição tirado do fogo e vocês não vão poder matá-lo. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero, que era um monte agostiniano. Estava lá, não é, no meio da religião, no meio do clero. Mas era um tempo de trevas, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, as sagradas letras, as sagradas escrituras não eram acessíveis ao povo. Nem nas missas, porque as missas eram todas em latim. As pessoas não compreendiam. Elas estavam seguindo uma religião, mas elas não entendiam nada da palavra, porque ninguém sabia latim. Então, Martinho Lutero, ele era um monge e começou a refletir sobre a questão do povo não ter acesso à Bíblia, a questão do clero ser um grupo fechado, a questão de ter de pagar indulgências para receber o perdão dos pecados. Então, eu cometi um pecado, preciso de perdão, senão eu não vou para o céu, ou então eu vou para o purgatório, né? Isso segundo a igreja romana, porque não existe nenhuma vez a palavra purgatório na Bíblia. Na Bíblia não há estado intermediário. A Bíblia é assim, céu ou inferno. Só há 2 caminhos. Um que leva ao céu, que é por Jesus, e o outro que leva ao inferno, que não precisa fazer nada, só continuar na vida dissoluta que se vive longe de Deus. Não tem, depois da morte não tem purgatório, não tem acender vela para a morte, não adianta, irmãos. Cultuar mortos é algo abominável, condenado por Deus, na sua palavra. Então, Lutero começou a ver essas coisas. A pessoa pecava, ela ia lá e pagava a indulgência, então aquele sacerdote lhe absolvia. Vai lá e reza tantos Padre Nosso, tantas Ave Maria, vai para casa, faz isso e aquilo, faz a penitência e você já está perdoado. Ou então pagava para ter lugares, não é? Nos templos. E davam esmolas para as almas do purgatório. E Lutero foi vendo essas coisas, irmãos, e disse, isso não pode, não. Vou começar a ler a Bíblia mesmo examinando. Sabe quando a palavra diz assim, examinais as Escrituras? Jesus falou para os fariseus, examinais as Escrituras, vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, Lutero começou. Ele saía sempre à noite. E ia lá, no lugar onde tinha a palavra.
em latim, ele começou a estudar à luz de velas, lendo a palavra, lendo. Até que ele chegou no texto que Tiago leu aqui hoje. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A partir daqui, a ninguém mais viu Lutero a não ser Jesus. Foi como Pedro, Tiago e João. Agora os olhos do entendimento dele foram abertos e agora ele entendeu que o justo não pode ser justificado por pagar indulgências, por acender velas aos mortos. O justo não pode ser justificado por fazer uma oração e receber absolvição. Não! O justo ele é justificado pelo Evangelho, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, se o justo viverá pela fé em quem? Unicamente em Jesus. Então, a ninguém mais viu Lutero a não ser Jesus. A não ser Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, há algumas implicações. Primeiro, nós não precisamos mais de nenhum mediador. Não precisamos mais da lei, não precisamos mais dos profetas, não precisamos mais dos sacrifícios, não precisamos mais da absolvição de um homem, nós só precisamos de um único mediador, que Paulo disse para Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Não é Maria, não é Antônio, não é José, não é a igreja, não é o Papa, não é o pastor, não é Cristo, não é Buda, não é Confúcio, é só Jesus, mais ninguém. Não há outro caminho para se chegar ao Pai a não ser por Jesus. Ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, muita gente que diz que ama Jesus tem um monte de mediadores. Não é? Se dobra diante de uma imagem de escultura, está fazendo daquele ídolo um mediador. Não tem coragem de orar e pedir a Deus, vai no pastor, vai no líder. Aquela pessoa está fazendo da outra uma mediadora. Não existe mais isso, irmãos. Acabou, desde que Jesus, ele morreu na cruz, disse, está consumado, desceu no inferno, tomou as chaves da morte do inferno, libertou as almas que estavam lá cativas, levou para o paraíso, agora ele ressuscitou, nos justificou para sempre e nos deu a chave de autoridade. Tudo que ligarmos na terra é ligado no céu, o que desligarmos na terra é desligado no céu, é a autoridade que está sobre a igreja. Por isso nós cantamos aqui Nação Santa, somos a igreja. Andamos por fé. O que nos move não é o que nós vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nada, pastor Júnior, bem falado, nada, nem a pandemia conseguiu parar a igreja. Nunca ninguém vai parar a igreja de Cristo. Porque ela está firmada sobre um firme fundamento. Somente a fé. Esse fundamento da igreja. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não precisamos de outro mediador. Nós somos povo de um Deus só, irmãos. Como é que é o nome do seu Deus? Como chama o seu Deus? Como chama o seu Deus? Jesus Cristo. Ele é o único Deus. O único Deus. A vida eterna é essa, disse Jesus. Que te conheçam a ti, Pai. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. E nós também, depois que vemos a Jesus, não precisamos de outros senhores. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, recebe Jesus, ela faz uma oração, ela diz assim, eu te aceito na minha vida como meu único Senhor, o meu suficiente Salvador. É o único mediador, é o único Senhor, é o único Salvador. Não tem outro meio de graça mais que seja humano. Não. Só Jesus. Nenhum outro homem que fez tanta coisa boa ou mulher pode nos salvar, a não ser Jesus. Até a mãe de Jesus, Maria, ela precisou de um Salvador. Porque ela orou e disse, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. É só Jesus, irmãos.
Pedro declarou, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Nós não precisamos de outros senhores. Mamon não passa a ser mais senhor da nossa vida. O sistema desse mundo não passa mais a ser senhor da nossa vida. É só Jesus. Ele é o rei, ele é o senhor do nosso coração. E nós precisamos de, como aqueles discípulos, nós precisamos também abrir nossos olhos. Eles ficaram extasiados. Não foi só porque a face de Jesus resplandeceu, mas porque eles estavam vendo ali diante dos seus olhos a história. Moisés e Elias. E quantas vezes nós, irmãos, tantas vozes estão nos ensurdecendo para não ouvirmos ao Senhor. Tantas coisas, tantas pessoas, tantos acontecimentos estão nos cegando para não vermos o Senhor. Tanta pressa que nós temos, não é? Tantos afazeres, tantas coisas estão nos impedindo de contemplarmos a beleza da santidade do Senhor. Porque nós estamos ali diante do Senhor em adoração. Jesus está ali. Mas nós estamos agora olhando para o que um está fazendo, para o que o outro está falando. Nós estamos pensando na pessoa que não falou conosco. Nós estamos pensando na palavra dura que o pastor deu. Nós estamos pensando naquela palavra dura que o nosso pai, a mãe. Nós estamos pensando na nota que não tiramos na escola. Nós estamos pensando em tantas coisas e Jesus está lá. Mas nós não estamos vendo Jesus, porque nós estamos vendo tudo à volta. Mas quando o nosso coração é inclinado para o Senhor, numa paixão pela sua presença, irmãos, a glória de Deus se manifesta por meio dele e a ninguém mais vimos, a não ser Jesus. Não quero saber o que falam de mim, não quero saber o que pensam, eu não quero saber o que deu certo, o que deu errado, eu só quero Jesus. Eu não quero saber se está desafinado esse louvor, eu só quero Jesus. Eu não quero saber se lá fora está acontecendo isso e aquilo, eu só quero Jesus. A ninguém mais viram, a não ser a Jesus. E por isso aconteceu a reforma protestante. Amanhã também é celebrado o Halloween. Eu acho que os irmãos são homens e mulheres de Deus com entendimento, com discernimento, e sabe que Halloween é festa das trevas. Eu sei que tem igrejas evangélicas que celebram, igrejas evangélicas na Inglaterra, nos Estados Unidos, em muitos países nórdicos. Nós não celebramos Halloween, nós não celebramos festa das bruxas, porque nós não brincamos com coisa séria. Não brincamos com o mundo espiritual. Você deve ter visto o que aconteceu ontem na Coreia do Sul, numa celebração ao Halloween. 150 mortos. Pastor Hugo falou que já chega a 150 os mortos. Morreram, ninguém sabe o que aconteceu. Ataque cardíaco fulminante. As imagens são fortes. O povo tudo estirado no chão. Morto. Coreia do Sul é um país que tem vivido avivamentos. Mas o povo está brincando com coisa séria. O mundo espiritual é real. Você não acha interessante que colocaram a festa do Halloween no mesmo dia da reforma protestante? Não deixe sua criança ir para a escola fantasiado. Se puder, nem deixe para a escola nesse dia, tira um dia de folga. E se a professora falar, vai ganhar falta e vai ser reprovado, você pega a lei lá, consulta um advogado cristão e pergunta. Você tem direito de, por fé, não deixar sua criança ir para a escola. Mas eu vou pôr a fantasia assim de princesa. Não, não ponha nada nem de princesa, porque você vai estar ensinando meias verdades para os seus filhos. Diga para o seu filho a verdade. Festa das bruxas é do diabo, é do inferno. As lendas, irmão, tudo que está por trás disso é demoníaco para a destruição dos seus filhos. Vamos ficar de pé.